Uma excelente tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui juntos nessa chamada nacional. Meu nome é Davi Menezes, sou membro da equipe internacional de presidentes executivos e estou muito grato por ter sido convidado para compartilhar do treinamento desse grande lançamento da nossa empresa. Nós estamos num momento muito especial de final de ano, estamos no último plano de 90 dias. A empresa lançou promoções incríveis com viagens e prêmios extraordinários e na extravaganza, quem participou pôde assistir ao vivo o lançamento de uma estratégia de negócio que vai possibilitar que a gente tenha produtos novos nas mãos para alavancarmos as nossas vendas e qualificarmos para todas essas promoções. Eu estou falando da reformulação do nosso shake. Isso mesmo. O shake, que já é considerado o número 1 do mundo, passou por um processo de evolução. Não perdeu nenhum dos seus atributos que nós já conhecemos e desfrutamos dos seus benefícios, mas passou a adquirir novas características para atender a novas demandas de mercado. E antes que a gente possa falar sobre esse treinamento, eu gostaria que vocês assistissem comigo ao vídeo do momento especial do lançamento ao vivo das novas fórmulas do shake. Quem esteve no evento, assistiu ao vivo e percebeu a grandeza da oportunidade, da energia que foi lançada nesse momento. Agora, você que não teve a oportunidade, fique muito atento para que você possa se comprometer a participar do próximo evento corporativo, porque eles são muito importantes para aumentar a sua confiança e a sua visão a respeito dessa oportunidade, das possibilidades de conquista e realização. Então, como já é do conhecimento de todos que estão aqui participando deste grande treinamento de lançamento da nova fórmula do shake, nós já somos o shake número 1 do mundo reconhecido pelas instituições internacionais, principalmente o Euromonitor International, que publica todos os anos o ranking mundial, e o shake da Herbalife Nutrition é o número 1 do mundo em controle de peso e bem-estar. Agora, o que está por trás dessa posição no ranking mundial? Por que nós somos número 1? Como é que o nosso shake é formulado e como é que ele funciona? Primeiro, a composição de macro e micronutrientes. Nós temos 23 vitaminas e minerais, temos apenas 200 calorias, em média, temos 19 gramas de proteínas de altíssimo valor biológico, alta concentração de cálcio e 6 gramas de fibras prebióticas. Vale ressaltar que esta composição é quando você prepara o shake com o Nutrev. Agora, como você classifica esse shake no Brasil como um substituto parcial de refeições? De acordo com a Anvisa, do Ministério da Saúde, existem alguns pré-requisitos. Primeiro, em termos de calorias, nós temos que ter entre 200 e 400 calorias, não menos que 200 e não mais que 400. Então, o nosso shake está exatamente aí dentro desse limite, entre 200 e 210 calorias. Proteína tem que ser de 25% a 50% do valor energético total do produto preparado. Então, a Herbalife desenvolveu o nosso shake com 35% desse valor energético total. As gorduras têm que ser até 30% do valor energético. Nós temos 21%, então estamos dentro dos critérios. E vitaminas e minerais, os micronutrientes, têm que estar em torno de 33% da legislação vigente no nosso país. E nós estamos exatamente dentro desta cifra. Agora, o que é mais interessante é que quando nós começamos a Herbalife no Brasil, na primeira década, nós não tínhamos o respaldo dessas entidades que hoje recomendam e reconhecem que o shake de alta tecnologia, com base científica como o nosso, é uma ferramenta eficaz para o controle do peso e para uma alimentação saudável. Então, nós estamos falando aqui da Anvisa no Brasil e estamos falando de entidades internacionais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que certificam que nós temos o melhor produto, a melhor ferramenta para esse fim. Agora,
quais são as possibilidades de utilização deste produto para o gerenciamento de peso. Como já é da experiência da grande maioria aqui, você pode utilizar o shake para perda de peso, quando você substitui até 2 refeições diárias. Por exemplo, você pode substituir o café da manhã e o jantar e manter uma refeição de almoço equilibrada, fazer lanches saudáveis, e dessa maneira você vai ter uma redução da sua ingesta calórica diária, de maneira que você vai buscar na gordura essa caloria que não entrou através da alimentação, e dessa maneira você tem um emagrecimento saudável, principalmente porque, além de provocar essa restrição calórica, esse déficit calórico, você tem um alto teor nutricional e um aporte de proteínas que está sendo garantido com o uso do shake. Depois que você atinge o seu resultado de emagrecimento, você pode usar o programa de manutenção do peso saudável e substituir uma refeição por dia de acordo com a sua conveniência. Normalmente, nós recomendamos que seja o café da manhã para que você comece o dia da melhor forma possível. E isso pode ser consumido a longo prazo. Agora, para aqueles que desejam ganhar massa muscular, então a ideia é incluir 2 shakes no cardápio diário, acrescentando as refeições principais. Por exemplo, junto com o café da manhã ou no lanche da tarde, além de você incluir, evidentemente, a prática de exercícios físicos regulares e ter muito cuidado também com a qualidade do sono. Então, como nós estamos vendo aqui na ilustração, sempre que você substitui uma refeição tradicional, seja um café da manhã, um almoço ou um jantar, ou mesmo um lanche que você faz na rua, esses lanches normalmente são muito calóricos, e quando você substitui pelo shake, você cria um déficit calórico e melhora o aporte nutricional e promove o emagrecimento, bem como promove uma excelente nutrição, porque o shake garante os nutrientes necessários para uma refeição, só que a quantidade menor de calorias quando comparado com as refeições comuns e os lanches que se faz normalmente no mercado. Agora, eu queria chamar a atenção para um grande diferencial do nosso produto, que é a proteína isolada de soja. A proteína isolada da soja, ela representa 90% de proteína pura, quando passa por toda a tecnologia de processamento do grão de soja até chegar a esse ingrediente. É o formato mais puro de proteína que você pode encontrar proveniente deste vegetal, que é o vegetal que contém a proteína de mais alto valor biológico conhecida pela ciência, dentro do mundo vegetal. Então, a mesma quantidade proteica das proteínas do leite, vocês conhecem as 2 grandes proteínas do leite, a proteína do soro do leite, também chamado whey protein, e a caseína. Então, essas proteínas são consideradas proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais, que nós conseguimos digerir e absorver, e que, portanto, são biodisponíveis. Existe um critério que se chama score de digestibilidade proteica corrigida de aminoácidos, que é o PDCAAS. Então, essas 3 proteínas, ela tem score máximo. Elas são proteínas de referência com as quais as outras proteínas são comparadas. Agora, o que é muito interessante é que a ciência moderna evidencia que existem propriedades muito particularmente importantes para a nossa saúde, derivado do consumo diário e regular da proteína isolada de soja. Alguns benefícios para a saúde que se destacam. Primeiro, saúde cardiovascular. Por quê? Porque a proteína isolada da soja, ela ajuda a manter os níveis equilibrados de colesterol e triglicerídeos. Ela também ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, que é o açúcar que circula na nossa corrente sanguínea, chamada de glicemia. Ela também aumenta a nossa saciedade pela concentração proteica elevada e contribui, portanto, para a perda de gordura corporal e manutenção da massa muscular, o que é muito importante no processo de emagrecimento, para que você não afete negativamente o seu metabolismo. Melhora na diversidade da microbiota intestinal, isso são pesquisas recentes. As bactérias benéficas do nosso intestino podem receber alguns aminoácidos derivados da digestão da proteína isolada da soja e produzir algumas substâncias que trazem benefícios adicionais para a nossa saúde. Então, podemos falar que a soja contribui para a saúde cardiovascular. Estudos também comprovam que os suplementos com proteína isolada da soja apresentam resultados para ganho de massa muscular e força, tão bons quando comparados com os suplementos de whey protein,
que são classicamente utilizados com esta finalidade. Então, vai aí mais uma dica importante, comprovada pela ciência, da proteína isolada da soja, utilizada por pessoas que têm esse objetivo. Agora, tem um ponto aqui que é muito relevante. A proteína isolada da soja, ela não faz só bem à nossa saúde, mas também faz bem à saúde do planeta. Ela promove a sustentabilidade. Então, o que é que nós podemos falar a mais sobre a nossa saúde? Ela é totalmente segura para consumo de ambos os gêneros. Por quê? Porque ela é capaz de reduzir, pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama e de próstata. Isso é algo muito relevante para a nossa saúde adulta, tanto de homens como mulheres, e não alteram os níveis dos hormônios sexuais. Isso tudo está comprovado cientificamente. Agora, do ponto de vista de sustentabilidade, quais são os diferenciais que são muito valiosos? Primeiro, menos gasto de água potável, que é um dos grandes desafios que a humanidade hoje está enfrentando. Nem todo mundo sabe que 2,5 bilhões de seres humanos atualmente não têm acesso à água potável. Então, quando você aumenta o consumo de proteína isolada da soja, você está estimulando a sua produção e a produção desta proteína consome menos água potável. Segundo, utiliza menor quantidade de terra para produzir maior quantidade de proteína. Então, você tem aí também uma contribuição para o problema da fome no mundo. E, por fim, diminui a liberação de gases de efeito estufa. Então, menor emissão de CO2 quando se produz 1 quilo de proteína isolada de soja, comparado com 1 quilo de proteínas de origem animal. Então, isso aqui são coisas muito valiosas que nós, que utilizamos a proteína isolada da soja e promovemos isso para os nossos clientes, estamos promovendo saúde e sustentabilidade. Então, para resumir, eu gostaria de deixar na mente de vocês, e para que vocês comuniquem isso para o mercado, os 3 grandes pilares que resumem as propriedades fundamentais do nosso shake. Primeiro, alta densidade nutricional. Basicamente, é a elevada quantidade de nutrientes essenciais por caloria consumida. Então, isso é uma primeira garantia do nosso shake. Então, quando você tem uma alta densidade nutricional, você melhora o nível de nutrição das suas células. Só que, com a substituição parcial de refeições, de 1 até 2 refeições, você promove a redução das calorias diárias e também promove o controle das porções. Então, você cria o déficit calórico, aumenta o nível de nutrição celular e, para garantir que o emagrecimento vai acontecer somente com redução de gordura, preservando a massa muscular, nós temos o terceiro pilar, que é o aporte adequado de proteínas nobres, proteínas de alto valor biológico, que vai garantir, primeiro, maior saciedade, vai garantir a preservação da massa magra e também pode proporcionar até um pouco de ativação do metabolismo, porque as proteínas exigem mais energia do corpo do que qualquer outro macronutriente para serem digeridas e absorvidas. Agora, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês a respeito de mudanças que estão acontecendo no mercado para atender novas demandas, novos interesses e novos padrões de comportamento e hábitos de consumo. Então, a ciência da nutrição, a área da nutrição, não é diferente. Há uma necessidade de adaptação e de inovação, e a nossa empresa está sempre ligada nessas grandes tendências. Então, foi por isso que nós estamos analisando esses novos perfis de hábitos alimentares, seja por uma questão de saúde, em que tem que ser feita a restrição de determinados grupos de nutrientes, ou por opção e escolha de excluir alguns nutrientes da sua alimentação, as pessoas estão buscando novos hábitos alimentares, novos perfis de hábitos alimentares, como, por exemplo, dietas sem glúten. Acredito que uma boa parte de vocês sabe a existência de uma doença autoimune chamada doença celíaca, que afeta cerca de 1% da população mundial e que o glúten é uma proteína que, no caso dessas pessoas, pode provocar uma reação inflamatória intestinal e trazer consequências mais ou menos graves. Então, esse tipo de comportamento alimentar de grupos de pessoas, eles têm que excluir o glúten da sua alimentação. Então, existem muitos produtos gluten-free hoje no mercado mundial. Essa é uma grande tendência. Um outro caso são as dietas com restrição de lactose.
A lactose, como deve ser do conhecimento de vocês, é um açúcar característico do leite. E em algumas pessoas, esse açúcar ele não é digerido corretamente, ou de forma insuficiente, ou de forma nenhuma. De maneira que ele pode passar pelo intestino delgado e até o intestino grosso, e sem ser digerido, ele pode ser fermentado pelas bactérias da nossa microbiota intestinal e produzir gases, produzir ácidos que vão gerar efeitos colaterais extremamente desconfortáveis nessas pessoas. Cerca de 40% da população brasileira tem algum grau de restrição, de incapacidade de digerir esse açúcar. Então, dietas com restrição de lactose também são uma outra mega tendência. E, finalmente, há um movimento global de diminuição de consumo de produtos de origem animal e aumento de consumo de produtos de origem vegetal, que são as dietas baseadas em plantas. Então, existem algumas classificações. A primeira é o flexitarianismo, que são as pessoas que buscam reduzir o consumo de alimentos de origem animal, mas sem rigidez, sem excluí-los do seu cardápio, mas aumentando o consumo de produtos de origem vegetal. Já o vegetarianismo, ele tem alguns desdobramentos. Exclui todos os tipos de carnes, de aves, de peixes, mas pode incluir produtos derivados de leite e ovos. Então, isso chama-se ovo-lacto-vegetarianismo. Inclusive, eu já tive uma oportunidade durante quase uma década da minha vida de praticar esse modelo de alimentação, esse hábito alimentar, e me fez muito bem na época. Hoje eu sou mais flexitariano do que ovo-lacto-vegetariano. Agora, existe também o veganismo, que é um pouco mais extremo, porque ele é estrito, porque as pessoas recusam a utilizar qualquer componente de origem animal, seja na alimentação ou até em casos de vestimenta de produtos que contêm derivados animais, como couro, lã, seda, assim como produtos que possam ter sido testados em animais. Então, o veganismo é algo mais estrito, mais extremo. Então, o flexitarianismo e o vegetarianismo são hoje grandes tendências de comportamento no mercado global. Então, quero mostrar para vocês aqui agora algumas pesquisas interessantes. A evolução do mercado e novos públicos. Então, cresce o número de vegetarianos no Brasil, cerca de 14% dos brasileiros atualmente declaram-se vegetarianos. Na última década, houve um crescimento de 75% da população vegetariana nas regiões metropolitanas do nosso país. 55% consumiriam mais produtos vegetarianos se fossem indicados na embalagem. E, finalmente, 2 a cada 3 pessoas participantes dessas pesquisas estariam dispostas a consumir menos carne a partir deste momento. Então, isso é uma grande tendência e mostra a evolução do mercado e novas oportunidades que nós podemos atuar e levar esse benefício com a nova fórmula dos nossos shakes. Quais são estas mudanças? Onde é que a Herbalife fez uma nova inovação? Vamos lá. Eu quero que vocês agora prestem muita atenção para que vocês possam acompanhar detalhadamente neste quadro, nesses próximos 2 slides, o que mudou, quais são as inovações e essa reformulação de alguns dos nossos shakes. Primeiro, não todos os shakes sofreram a reformulação. Alguns shakes já estão disponíveis com a nova fórmula, mas passo a passo toda a nossa linha será reformulada. Então, vamos começar com o doce de leite, o baunilha e o morango. Eu queria que vocês agora analisassem comigo o que eu vou mostrar nessa tabela para que vocês possam acompanhar o que foi que aconteceu. Primeiro, nas fórmulas atuais, a presença do glúten, devido principalmente à fibra de aveia. O que é que acontece na nova fórmula? A fibra de aveia foi retirada e trocada pela fibra de celulose. Então, a partir de agora, a alegação que pode ser feita é que não contém glúten. E o que é que vai acontecer na mudança no rótulo? A inclusão do selo não contém glúten. Já vai vir no rótulo. Preste muita atenção, mas isso é muito interessante. E cria novas oportunidades de negócios para todos nós. Presença do alergênico de peixe, uma outra característica da fórmula atual. Então, foi feita a remoção do alergênico do peixe, que é algo utilizado para encapsular os micronutrientes
E nesta fórmula nova não tem o alergênico do peixe, então ele pode ser considerado vegetariano. Então haverá a inclusão do selo no rótulo vegetariano. Isso é muito interessante porque, como já vimos nas pesquisas, há uma demanda crescente para o consumo de produtos com esta característica. Por fim, temos a presença do whey e do caseinato como proteínas de fonte de origem animal, derivadas do leite, na fórmula atual, e na nova fórmula, o que foi que aconteceu? Nesses 3 sabores, baunilha, morango e doce de leite, foi retirada a proteína do whey, mas a fonte primária da proteína agora, mais de 95% da composição é proteína isolada da soja. Então, tem um pequeno traço de caseinato, e a quantidade de proteína, quando você prepara com leite semidesnatado, são 18 gramas, e quando você prepara com Nutreve, são 19 gramas de proteína de alto valor biológico, sobretudo proteína isolada da soja. Então, ele pode ser considerado, de acordo com os critérios atuais da Anvisa, como um produto sem lactose. Agora, por que não tem o selo sem lactose nas 3 edições, melhor, nesses 3 sabores dessa edição atual, que foi lançada agora na Extravaganza? É que quando esses produtos foram produzidos, foram elaborados e rotulados, a legislação ainda não tinha sido atualizada, que permite que uma determinada concentração de lactose que seja inferior a 100 miligramas por 100 gramas de produto, que evidencia que não dá problemas para a saúde daquelas pessoas que têm restrição ao consumo de lactose, ainda não podemos colocar o selo com esta mudança no rótulo. Mas esse selo será presente nas futuras produções no ano de 2023. Agora vamos falar dos 2 outros sabores que nós gostamos muito de consumir no nosso cotidiano, principalmente na minha família. O café da manhã é o shake de chocolate há muitos anos. Shake de chocolate e shake de cookies and cream. O que é que nós temos aqui na fórmula atual? Presença de glúten devido à fibra de aveia, e no caso do cookies and cream, temos a presença de glúten devido à fibra de aveia e um outro pequeno componente que ainda permanece na nova fórmula. Então, no caso do shake de chocolate, a fibra de aveia, como nos outros shakes que eu já falei, foi trocada pela fibra de celulose, o que elimina o glúten, mas no caso específico do cookies and cream, tem um pouco de glúten nos crumbs, que são aqueles pequenos fragmentos de biscoito que tem na formulação do produto. Então, em termos de alegação, para o chocolate haverá o selo, não contém glúten, mas para o cookies and cream vai ter que manter a informação que contém glúten, mesmo em pequenas quantidades no rótulo. Em relação à presença do alergênico de peixe, foi retirado, então haverá a alegação de vegetariano com o selo no rótulo. Em relação à presença do whey e do caseinato como proteína na fonte animal, que está presente na fórmula atual, foram retirados as 2 proteínas. E no momento em que eu retiro as 2 proteínas, aí sim eu posso colocar não só sem o alergênico do leite e posso colocar 0 lactose. Então, nestes casos, nós vamos ter o selo 0 lactose, além do selo não contém glúten, além do selo de vegetariano. Corantes artificiais do crumbs, do cookies and cream, também foram substituídos por um outro ingrediente natural, então sem corantes artificiais, e será atualizado na lista de ingredientes nos materiais de apoio. Agora, o que nós temos nas nossas mãos daqui para frente com essa revitalização do nosso shake? Primeiro, em termos de composição nutricional de macro e micronutrientes, não houve nenhuma mudança, temos os mesmos resultados, o sabor extraordinário, a mesma cremosidade, só que uma nova fórmula com melhorias para atender essas novas demandas, como nós falamos, tanto para as pessoas que têm restrições, como têm opções de escolha, com inúmeros benefícios adicionais, o que vai nos dar novas oportunidades de conquistar novos consumidores, inclusive agregar valor aos nossos clientes que já consomem os nossos produtos tradicionais. Agora, a estratégia da nova fórmula. Qual o objetivo? Ampliar o público consumidor, atender a novas necessidades, impulsionar a venda do shake e manter-se como o shake número 1 do mundo, uma vez que não houve modificação na composição nutricional.
continuamos na liderança global. Quero mostrar para vocês agora aqui algo muito interessante que está acontecendo na fórmula desses novos shakes que foram lançados na Extravaganza. Vejam que detalhe importante aqui do rótulo. Nós estamos falando de informações que vão aparecer no rótulo dos novos shakes que foram revitalizados antes, vocês estão vendo aqui à esquerda, depois aqui à direita. Inclusão dos selos não contém glúten e vegetariano, esse é o primeiro item inovador que nós temos na presença do rótulo. A atualização do logo antigo para o Herbalife Nutrition, que é o nosso logo atual. Fiquei muito entusiasmado quando vi isso. A indicação da nova fórmula vai aparecer também um selo destacado no rótulo desses novos shakes. Inclusão de alegações no painel frontal. Olha o que vai estar escrito aqui, amigos. Fórmula 1 Shake, pó para o preparo de bebidas, para o controle de peso, formulado com base na ciência, alternativa nutritiva para suas refeições, rico em proteína, fontes de fibras, 23 vitaminas e minerais. Isso vai vir em destaque no novo rótulo. O que mais que nós podemos mostrar aqui para vocês de alterações no rótulo dos novos shakes? Texto explicativo mais claro e didático a respeito do sabor e da nutrição que os nossos clientes e que nós consultores desfrutamos. Inclusão da tabela de sugestão de consumo, tanto para preparo com leite semidesnatado, como para o preparo com o nosso Nutrev. Inclusão de receita de como deixar o seu shake mais cremoso, muito bacana isso aqui. Inclusão de um QR Code. Saiba mais que você pode ser direcionado para a página da Herbalife com mais informações sobre os produtos, especificamente sobre esses novos shakes, e inclusão de símbolos de reciclagem. Olha que coisa interessante isso aqui e a responsabilidade que a Herbalife tem de cuidado com o meio ambiente. Estamos falando aqui de tampa, frasco, selo e rótulo, tudo feito com materiais recicláveis. Então, como vocês podem perceber, foram agregados mais benefícios com a reformulação dos shakes, a inclusão destes selos maravilhosos que destacam o nosso produto hoje no mercado com essas novas propriedades, atendendo essas novas demandas de consumo, mas mantendo o sabor e os resultados incríveis que nos colocam como shake número 1 do mundo. E o nosso sabor, ele é incomparável, imbatível, muito gostoso como sempre. Agora, quando a nova fórmula do shake vai estar disponível? Muita atenção. O que vai ser disponível a partir da fase 1, fase 2 e fase 3? Com os shakes baunilha, morango e doce de leite, as vendas já estão liberadas desde o dia 20 de outubro, tanto na forma do pote como do bigger, para o doce de leite e morango, e no caso do baunilha, o pote e o sachê. Até dezembro de 2022 será disponibilizado o baunilha sob a forma do bigger. Em 2023, o chocolate, o cookies e o doce de leite em sachês e o banana estarão disponíveis com as novas fórmulas. E também, na fase 3, ainda no ano de 2023, novos sabores serão lançados. Vale a pena aguardar e empreender, conquistar novos clientes, porque sempre que a gente traz essas inovações e você já tem clientes satisfeitos, é muito mais fácil você agregar valor e conseguir indicações. Agora, essa nova fórmula, ela vai se aplicar até o final do ano de 2023 nos 6 sabores principais que representam 81% das nossas vendas. Isso é um dado muito importante que eu gostei muito de saber. Doce de leite, chocolate sensation, morango cremoso, baunilha, cookies and cream e banana caramelizada serão os principais shakes que passarão por essa revitalização da sua fórmula. Aqui você se pergunta, e os outros sabores? Como o paçoca, o mousse de maracujá, o milho verde e o café cremoso. Estes ainda permanecerão com a fórmula tradicional e farão parte de projetos futuros de revitalização. Em relação ao grande lançamento que aconteceu na Extravaganza, tiveram uma experiência única, ao vivo e a cores, de mais uma novidade com o lançamento
do novo shake, a edição limitada frappé de abacaxi. Refrescante, delicioso, com todas as características que nós acabamos de descrever para os shakes que foram revitalizados, como o morango, o doce de leite e o baunilha, com a presença desses selos de destaque no rótulo e uma edição limitada. Vale a pena já colocar o seu pedido, pois eles estão disponíveis desde o dia 20 de outubro. Aproveitem a oportunidade para degustar o novo produto e, ao mesmo tempo, promover nas suas festas de inauguração e para que você mande amostras para os seus clientes e faça ótimas vendas e ótimos negócios. Agora, aqui, para que a gente possa concluir, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias sobre novos perfis e possibilidades de consumo do nosso shake de acordo com o estilo de vida dos nossos clientes. Então, vamos pegar aqui 4 personas. A Ana, que tem interesse em utilizar o shake para perda de peso. A Maria, que tem interesse de utilizar o shake como um aliado de rotinas aceleradas, como uma opção mais saudável. O Gustavo, que tem interesse de utilizar como uma nutrição saudável, sobretudo no café da manhã. E o Guilherme, que tem interesse em utilizar o shake para ganho de massa muscular. Prestem muita atenção o perfil, as características e as possibilidades de consumo de quem pode usar o shake de acordo com essas personas. Então, temos aqui a Ana, que tem interesse em controlar o seu peso. Ela tem 39 anos, é casada, mãe de 2 filhos, trabalha num banco, tem que administrar diversas funções, tem uma rotina super corrida e tem um objetivo, emagrecer para um evento especial, o casamento da sua irmã. Seja esse o objetivo da Ana, imediato, ou o desejo de permanecer magra, que tem também a possibilidade, depois que ela atingiu o objetivo, todos vocês sabem que a ideia é utilizar o nosso shake substituindo 2 refeições principais. Estamos aqui sugerindo o café da manhã e o jantar. Então, vamos entender que isso aqui são exemplos de momentos de consumo, e não um cardápio. No caso da Maria, a Maria tem 26 anos, é solteira, professora de yoga, tem uma rotina flexível, busca saúde e é vegetariana. Estamos vendo aqui que o objetivo dela é utilizar o shake pela praticidade, pela saudabilidade e a opção que atende ao seu padrão de consumo vegetariano. Então, ela pode utilizar no almoço, pode utilizar no meio da tarde, entre as aulas, e pode utilizar, inclusive, à noite, antes de ir para um evento social. Isso aqui são opções interessantes para esse perfil. Agora, no caso do Gustavo, temos aqui uma pessoa que tem interesse em começar bem o dia, com um café da manhã saudável. Ele tem 26 anos, é solteiro, advogado, tem uma rotina de estudos intensa e busca praticidade nas suas refeições. Quem já teve a oportunidade de baixar e estudar o e-book que a Herbalife recentemente lançou sobre as características e os benefícios do café da manhã saudável utilizando o nosso shake, pode, inclusive, agregar valor no acompanhamento desse tipo de cliente que busca melhor qualidade de vida e praticidade na refeição, a primeira refeição do dia. Mas, se não for possível utilizar no café da manhã, ele também tem a alternativa de utilizar na substituição no jantar. Então, isso aqui é algo que pode proporcionar para o Gustavo, esse perfil de cliente, uma flexibilidade no consumo do nosso produto para atingir esse objetivo, que é ter uma nutrição saudável, prática e conveniente. E, por fim, o Guilherme. O Guilherme, ele tem interesse em ganhar massa muscular. Ele tem 33 anos, solteiro, publicitário, tem uma rotina de trabalho, frequenta a academia, porque ele entende que a prática do exercício físico é fundamental para estimular a musculatura ao ganho de mais proteína, e o nosso shake atende a essa demanda perfeitamente, porque é rico em proteínas nobres, como nós já comentamos na nossa aula de hoje, e ele tem interesse em aumentar a sua massa magra. Então, ele não vai usar o produto como substituto nem de uma nem de 2 refeições, ele vai usar como complemento. Ele pode substituir, melhor, acrescentar no lanche da manhã, ou pode também acrescentar no lanche da tarde. Ele acrescentando 2 shakes ao dia, juntamente com as refeições principais e lanches equilibrados, praticando exercícios físicos e cuidando também de uma boa rotina de sono, ele pode atingir objetivos de ganho de massa magra com o nosso shake. E agora, eu gostaria de concluir
essa minha apresentação, chamando a próxima apresentadora, a próxima palestrante, que é alguém muito especial para todos nós, uma grande líder, membro da equipe internacional de presidentes executivos 20K, Nazaré Miranda. Agora a sala é sua. Vá com tudo, Nasa. Eu estou muito animada, né? Primeiro, porque nós viemos de uma grande extravagância, depois de 2 anos, todo mundo longe, a gente poder reencontrar todo mundo. E eu quero agradecer em primeira mão ao meu amigo Davi Menezes por essa apresentação maravilhosa, como sempre, dos nossos produtos, né? É uma pessoa que nos dá credibilidade, nos dá a informação necessária para que a gente tenha toda a credibilidade para chegar no mercado e levar os nossos produtos para os nossos clientes da melhor forma. Então, eu vou agora começar com vocês falando sobre o nosso novo shake, né? Sobre essa nova formulação do shake. Nem todos vão estar com essa nova formulação, mas os dois vão continuar com todos os benefícios, e eu vou, ainda nesse primeiro momento, eu vou dar alguns pitches de vendas, como é que a gente faz esse trabalho de acompanhamento para que a gente tenha o nosso cliente junto conosco, até porque hoje, gente, trabalhar com a Herbalife depois de 27 anos é muito diferente por conta das mídias sociais. Então, como é que a gente faz para que a gente retenha o nosso cliente conosco? E isso é muito importante. E depois a gente vai falar sobre as promoções. Então, eu quero saber se vocês todos estão preparados, porque eu estou animadíssima para compartilhar toda a minha informação e todo o meu entusiasmo com vocês. Então, agora eu vou começar a compartilhar com vocês, gente, sobre a nossa nova formulação e as nossas oportunidades de vendas do nosso novo shake, né? Imagina aquilo que já era bom ficar melhor ainda. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, vocês viram todas as informações que o Davi passou para nós sobre o nosso shake, sobre o nosso lançamento, a nossa reformulação, a nossa nova fórmula. Então, ele continua com os mesmos componentes nutricionais, o mesmo sabor, a mesma cremosidade, oferecendo os mesmos resultados. Só que a Herbalife, como sempre, gente, ela melhora aquilo que já é bom. Então, a partir de agora, com essa nova formulação, a gente vai oferecer mais vantagens para o mercado. E que vantagens são essas, né, que a gente pode agregar mais clientes à nossa carteira de clientes que nós já temos? Então, a gente pode, gente, oferecer os nossos produtos para aquelas pessoas que não querem ou não podem consumir glúten, para aquelas pessoas que não querem ou não podem consumir lactose, e para os vegetarianos. Essa é a nossa maior novidade, eu acho. E as duas fórmulas do shake, gente, elas continuam sendo excelentes soluções e podem oferecer, e a gente pode oferecer de acordo com a necessidade e a preferência de cada cliente. E bem aí é que é muito importante a gente parar, a gente conversar com o nosso cliente para ouvir a necessidade dele, tá? Então, vamos continuar. Então, quais são as 5 dicas que a gente pode ter para nos ajudar na venda do nosso shake e de todos os produtos do nosso portfólio? Primeiramente na gente e nos produtos, qualquer coisa que depois a gente converse com ele sobre a Herbalife, ofereça qualquer produto para ele, vai ficar mais fácil. Então, quais são essas 5 dicas que a gente pode passar para o mercado? Primeira coisa, gente, foque no interesse do seu cliente. Eu tenho que ser uma pessoa interessada no resultado dele. E para isso eu tenho que entender o que ele quer. E a melhor forma que eu tenho para entender o que o meu cliente quer é perguntando e ouvindo. Às vezes a gente tem tanta ansiedade de querer ajudar que a gente mais fala do que ouve. Então eu tenho que estar ligada, pergunta e deixa ele falar. É muito mais importante, num diálogo, numa conversa, gente, eu acho que a parte mais interessante é aquela quando você dá oportunidade para alguém lhe ouvir aquela pessoa, né? Então, imagina você conversando com alguém, que chato é a pessoa só falar, e ela não lhe dá a oportunidade de você falar. Então, deixa o seu cliente falar e ouve atentamente a necessidade dele para que você possa ajudá-lo. Então, algumas perguntas podem nos ajudar. Por exemplo, qual é o seu objetivo? O que você
espera com os nossos produtos, né? Por que você está buscando mudar a sua forma? Como é que é a sua rotina diária? Gente, quando a gente fala isso, as pessoas elas não têm a menor noção, sabia? Do que é rotina diária, do que é suplementação, elas não têm, às vezes, aquela informação que é muito corriqueira para nós, básica para nós, para a maioria das pessoas não é. E uma outra coisa, tipo assim, o que você espera que os nossos produtos podem oferecer para você? Olha que pergunta, gente. O que a gente compra hoje no mercado que as pessoas nos fazem essa pergunta? E isso é importante porque você tem que criar essa conexão com o seu cliente. Ele tem que saber que, mesmo que ele esteja comprando um produto da Herbalife, tem alguém interessado nele. Depois que eu crio essa conexão, fica muito mais fácil, porque pessoas se conectam com pessoas. As pessoas elas não se conectam diretamente com a Herbalife, elas se conectam primeiro com a gente. Então, essa nossa relação, essa nossa oferta de produtos, esse nosso primeiro contato, eu tenho que criar essa relação humanizada. Isso faz toda a diferença no nosso negócio. Isso faz toda a diferença da nossa oportunidade para todas as outras que estão ali, de pessoas que cuidam de pessoas. Eu gosto muito dessa frase, né? E a primeira impressão, gente, sempre é aquela que fica. E as pesquisas, elas mostram que a maioria das pessoas definem se elas gostam ou não da gente, né? Logo nos primeiros minutos. Então, essa forma como você chega logo com o seu cliente faz toda a diferença no desenvolvimento do seu relacionamento com ele, tá? E mostrar para ele que o nosso negócio é muito além da balança, não é aquela, eu quero perder 10 quilos, tá, perdi 10 quilos, e aí? Não é isso, gente. Eu tenho que mostrar para ele que, além de eu estar preocupada, interessada com o resultado dele, é muito legal mostrar para ele que você tem outros interesses além daquele. Por exemplo, na melhoria da qualidade de saúde, na autoestima. Gente, a autoestima é muito importante para as pessoas. Na transformação que ele vai passar, né? Na diferença que o resultado dele pode impactar a vida de outras pessoas ao redor dele. Então, eu tenho que despertar esses sentimentos. E a maioria das pessoas, quando elas compram um produto ou um serviço, gente, elas não têm isso. E é muito importante a gente fazer esse tipo de conexão. E a outra coisa é mostrar empatia, se colocar no lugar dele, mostrar que nós já passamos por todo esse processo, que a gente já passou por situações parecidas, né? Porque ele também vai sofrer, eu não digo sofrer, ele também vai ser abordado por pessoas lá fora, as pessoas que vão conversar com ele vão falar, tem gente que fala de forma positiva, negativa com a Herbalife, mas contra fato não tem argumento. E se você está cuidando de alguém, se está se sentindo protegido, seguro, ele vai continuar aqui. Então, essa conexão é muito importante de você, da gente com o nosso cliente, tá? Então, eu tenho que apresentar uma solução e um serviço para aquilo que ele quer. Eu tenho que mostrar para ele de que forma ele vai resolver aquela dor que incomoda ele. Porque ninguém quer mudar hábitos alimentares, gente, só porque quer. Não, eu quero mudar hábitos alimentares porque tem alguma coisa me incomodando. E essa alguma coisa que está me incomodando, eu tenho que saber. E eu vou saber isso lá no início, quando eu começo a perguntar e escutar. Então, na hora que eu sei qual é a dor dele, eu vou apresentar uma solução e o nosso serviço. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar como é que eu vou ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. A gente vai mostrar para ele como é que o nosso produto funciona e mostrar para ele que nós também passamos por isso. Isso é muito importante, tá? A outra coisa eu vou falar sobre o benefício de todos os nossos produtos. Agora, aqui é uma coisa importante, tá, gente? Eu tenho que falar aquilo que a Herbalife me treina. Nós somos animais criativos, então eu tenho que estar ser muito fiel àquilo que a Herbalife me ensina. A gente tem que entender o nosso papel como consultor. Eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa da área da saúde, se eu não sou. Eu tenho que me colocar no meu papel de consultor e falar sobre os benefícios que o nosso produto oferece dentro da linhagem que a Herbalife nos passa e o nosso trabalho de acompanhamento, que é o grande diferencial disso tudo.
porque não é tão importante o que a gente fala, mas é como a gente fala para as pessoas e como a gente se sente em relação à Herbalife. Então, isso também é muito importante. A outra coisa é explicar para ele como é que vão ser os próximos dias. Porque os primeiros dias eu acho que são os mais difíceis, gente, que é aquela mudança no hábito que ele vai começar a ter. E esses primeiros dias são muito importantes, porque são os mais complicados, é aquilo que eu falei. Por exemplo, para mim foi muito difícil, gente, começar a tomar 2,5 litros, 2 litros de água, quando eu tomava 3 ou 4 copos de água por dia. Então, a pessoa ela foi me explicando, cuidando de mim, Nazaré, quando tu acabar de beber a água, coloca logo um outro copo cheio na tua frente para você entender que você vai e que você precisa tomar água, porque na correria do nosso dia a dia a gente vai esquecendo. Então, eu tenho que explicar para ele como é que vai ser esse processo de substituir refeições, de começar a tomar mais água, não é? Nunca esquecer de perguntar para ele como ele está se sentindo, o nível de energia dele durante o dia, se ele dormiu bem, isso tudo é muito importante. Quantas vezes ele foi ao banheiro fazer xixi, né? E eu ficava impressionada como é que uma pessoa me liga do outro lado do mundo, porque ele estava em Portugal, para me perguntar sobre essas coisas, quando ninguém me perguntava nada sobre isso. Então, explicar para ele, né? E decidir, mostrando para ele, na hora que ele fechar a venda e se sentir motivado e confiante, como é que vão ser os próximos dias e fazê-lo entender que nós vamos estar com eles nesse primeiro momento. É muito importante eles saberem que eles não vão estar sozinhos, que nós vamos estar junto com eles, tá? E a outra coisa é, nesse momento, gente, contar sobre o seu resultado. Porque se você tem um resultado, acabou, gente. É aquilo que quando eu comecei, aí lá vou eu puxar para a minha história de novo, eu não sabia nada dos produtos. Eu nunca tinha ido a nenhum evento. Eu só tive a minha experiência. E na hora que eu comecei a ter resultado, as pessoas começaram a me perguntar o que era que eu estava fazendo. Então, é muito importante você compartilhar o seu resultado, porque na hora que você compartilha o seu resultado, sem querer, você também já está ensinando para ele como ele vai começar a falar do resultado dele para a lista quente dele, que isso também é muito importante, tá? Então, ouça, procure saber qual é a dor, para a gente mostrar a solução através dos nossos produtos e o nosso serviço. E aí, vamos lá. Depois de agregar valor, eu tenho que falar do preço. E a maioria das pessoas, elas têm medo de falar sobre o preço dos nossos produtos. Gente, eu sempre digo que preço é o que você paga, o valor é o benefício. Então, se eu for falar dos benefícios, o nosso produto ele é muito barato. Então, e uma coisa que sempre me perguntaram era assim, as pessoas vão dizer, Nazaré, mas a Herbalife é caro. Não, mas é caro em relação a quê? Então, eu não tenho que ter medo de falar dos meus produtos, sabendo de todos os benefícios que eles nos oferecem. Então, eu tenho que mostrar para ele, depois que eu mostrar para ele todos os diferenciais do nosso produto, do nosso serviço, o cliente ele já criou confiança em você, ele já está convencido que ele vai fechar a compra, e assim fica muito mais fácil você falar sobre o preço e fechar a venda. Então, apresente, por exemplo, uma dica importante é você apresentar o preço cheio e depois você apresentar para ele o preço por porção. Porque nós trabalhamos com alimentos, gente. Então, eu tenho que apresentar para ele, porque na hora, por exemplo, que eu tomo um shake no café da manhã, eu vou deixar de usar todas as outras coisas que eu comia no meu café da manhã. Então, eu estou substituindo o valor que eu colocava no meu café da manhã tradicional pelo shake. Então, eu tenho que mostrar para ele que o nosso produto ele é barato. Tá? E como é que a gente pode chegar nessa continha, né? Eu vou pegar o número das porções e dividir pelos dias que ele vai usar. Então, por exemplo, um shake, um Nutreve, eu imagino que isso aqui seja preço de São Paulo, seja em torno de R$ 13 por refeição. Gente, o que é que a gente come de qualidade no mercado por R$ 13? E no EVS, a média do acesso é R$ 22. Então, eu tenho que mostrar para ele que isso é muito barato. Não só pelo preço, mas principalmente pelo benefício. E por todos os valores que a gente agrega ao nosso produto, que é o nosso serviço, é o nosso tempo em cuidar de alguém.
né? Então, a gente tem que se posicionar como nós temos uma coisa que vai resolver o problema dele. E na hora que eu me coloco dessa forma, o preço sempre é barato, tá? Então, vamos continuar. Depois da venda, gente, eu vou trabalhar para fidelizar o meu cliente. E como é que a gente fideliza alguém quando eu vendo um produto? Primeira coisa, gente, quando o cliente ele começa a usar os produtos e recebe o nosso acompanhamento, e ele começar a ter os primeiros resultados, isso vai motivá-los a continuar. E como é que isso acontece? Isso não acontece por mágica, né, gente? Acontece porque a gente está trabalhando por trás. Eu estou preocupada com ele. Eu estou ligada no dia a dia, naqueles primeiros dias dele, que são os mais difíceis na mudança de hábito. Então, na hora que ele tem os primeiros resultados, isso vai continuar a motivá-los a continuar. As pessoas, elas só continuam conosco, gente, se elas tiverem resultado. E isso é muito importante. Ah, mas Nazaré está escrito no rótulo do produto. Não, realmente está escrito. Quantas coisas a gente já comprou que vem um manual de instrução e a gente não lê? E, de repente, às vezes faz até mau uso do produto porque não teve uma pessoa para nos orientar. Como usar, está no rótulo do nosso shake, está no rótulo de todos os nossos produtos. Mas não é isso, gente. Se fosse para ser assim, estava na prateleira de qualquer comércio para vender. O grande diferencial é o nosso acompanhamento. Então, eu tenho que estar perto dele para que ele tenha os primeiros resultados e ele se sinta motivado a continuar. A outra coisa é, eu tenho também, gente, que durante o acompanhamento eu vou conhecê-lo melhor, eu vou entender mais necessidades dele, né? Tem coisas que eu sempre pergunto para os meus clientes, é assim, o que você gostaria de melhorar enquanto você está nesse processo de controlar o seu peso? Porque aí a pessoa vem dizer, Nazaré, eu queria melhorar a celulite, aspecto da celulite. Na minha cabeça eu já conectei logo o que? O nosso colágeno. Nazaré, eu me sinto com pouca energia. Eu já conecto logo com uma das nossas bebidas, um dos nossos chás. Então, eu tenho que, durante o acompanhamento, conhecê-lo melhor, para que, na hora que ele for tendo resultado, adquirir confiança, eu já vá apresentando mais produtos e novas soluções dentro do objetivo que ele quer. E isso, gente, é só conversando, é só trabalhando. Nazaré, mas dá trabalho cuidar de gente, mas dá dinheiro também. Dá fidelização. Um cliente bem feito, ele nunca mais larga você. Ele pode até parar de usar produto, né? Mas uma hora que ele pensar em voltar, ele vai voltar com você porque você cuidou dele. E isso é muito importante. A outra coisa é, essa experiência positiva no todo o processo, gente, vai contribuir para que ele se torne fiel. É aquilo que eu falei. Ele vai voltar a comprar produto com recorrência, ele vai ser um outdoor ambulante do seu negócio. Imagina um cliente com resultado. Você está cuidando de alguém, ele perdeu 10 quilos, vamos imaginar. Ele vai ser, gente, um outdoor ambulante do seu negócio dentro do círculo de influência dele. E ele vai, além de usar mais produtos, com regularidade, ele vai indicar novas pessoas para você. Ele é uma ponte entre as pessoas que ele conhece com as pessoas que você ainda não conhece do círculo de influência dele. Então, isso tudo vem com o nosso acompanhamento, o nosso cuidado que nós temos com o nosso cliente, né? E essa primeira venda, ela é a mais importante porque ela é a mais difícil, que é quando eu estou ensinando para ele os primeiros passos. Depois que ele adquire confiança, que ele já sabe como usar, você só repõe produtos, a bem da verdade, e vai se tornando cada vez mais próximo dele. É assim que isso funciona. É uma venda muito diferenciada. Então, eu posso continuar aprendendo, gente. A Herbalife, ela nunca cansa de nos treinar, né? Isso é um grande diferencial para nós. Ela tem todo o perfil de treinamento para a necessidade e para o interesse do consultor. E o que faz a diferença entre um consultor e outro é o interesse que ele tem de aprender e levar essa informação para o mercado. Então, eu tenho que mostrar para ele, por exemplo, e saber que existe ciência por trás dos nossos produtos. E ciência e tecnologia.
O grupo de cientistas que fazem parte da equipe científica da Herbalife, PhDs, desenvolveram vários estudos clínicos com mais alto nível de evidência científica que garante a segurança e a eficácia de cada um dos produtos que fazem parte do portfólio da Herbalife. Você já teve curiosidade em saber como são produzidos os shakes da Herbalife Nutrition? Eu sou Simone Oda, diretora de desenvolvimento de produtos e assuntos científicos, e vou te levar para conhecer. Pensando nesse público, a Herbalife desenvolveu o processo de revitalização da fórmula, retirando o glúten, retirando a lactose, sendo vegetariano, sem abrir mão da densidade nutricional, da qualidade e do equilíbrio nutricional. Vamos juntos entender um pouquinho mais de todas essas mudanças. Estou aqui hoje para falar dos benefícios à saúde e da qualidade nutricional dos shakes da Herbalife. Os shakes da Herbalife são classificados como substitutos parciais de refeição, atendendo à regulamentação da Anvisa. E o que isso significa? Significa que contém todos os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais em quantidades suficientes para substituir até 2 refeições ao dia. Convido todos vocês para assistirem os próximos episódios de Ciência por Trás dos Produtos para aprenderem mais sobre nutrição, ciência e tecnologia. Então, vocês viram o doutor Nathaniel, a Simone Oda, né, que é diretora de produtos e assuntos científicos da Herbalife, e as nutricionistas convidadas durante a nossa extravaganza. Então, é muito legal a gente participar de um evento e ter acesso a essas informações logo de primeira, né? Eu cheguei e já soube logo desse tudo. Aprender tudo sobre a nossa nova fórmula, a mudança que houve no nosso produto, as mudanças que estão acontecendo no mercado e as estratégias de venda matadoras que a gente precisa para levar o nosso produto. E isso tudo também, gente, além disso, a gente tem muito mais informações nesse aplicativo incrível que é o HN Grow, que qualquer um de nós a gente pode baixar no nosso celular e a gente ter acesso à informação de todo tipo de material, de todo tipo de treinamento que a gente queira, produto, acompanhamento, venda, a parte de administração financeira, administração do tempo, nosso negócio, plano de marketing, tudo está aqui dentro desse aplicativo. Eu só preciso ter vontade de baixar e aprender. Então, eu não sei se vocês estão animados com isso, mas eu adorei esse relançamento do Shake. Eu tenho visto o nosso diretor-geral, não é? O Jordan Risetto, gente, ele estava super empenhado da gente ter esse relançamento do Shake e, sinceramente, eu acho que a gente, levando mais valor ao mercado, a gente também tem novas oportunidades. Então, eu estou muito animada com isso. Baixe logo o seu HN Grow, se você ainda não tem, para que a gente possa estar com todas as informações atualizadíssimas, tá? Então, agora, gente, a gente vai falar sobre as nossas promoções. Como é que eu posso usar o lançamento do Shake, né, junto aos nossos clientes, novos consultores, os nossos supervisores, para que a gente possa alavancar e fazer os 3 melhores meses do ano da história da Herbalife? A Herbalife, gente, ela está muito interessada, e nós também, que a gente aumente a nossa base de consultores. Então, o que ela fez? Ela está dando, gente, ela colocou todos os nossos kits de entrada com descontos de 30% de desconto. Olha isso, todos os nossos kits de entrada com desconto de 30%. Então, olha o que aconteceu. A gente tem o nosso kit completo, com a mochila, o shake do tamanho normal, a nossa shakeira, incrível,
que antes, gente, a preço São Paulo, que custava em torno de R$200, com o nosso desconto de 30%, ele vai sair aproximadamente por R$146. E isso é porque tem variação de frete, ICMS, esquece, está tudo certo, mas a gente tem que focar no desconto que é de 30%. Então, o kit completo de 200 por R$146, o mini kit, gente, que custava em torno de R$125, vai ficar em torno de R$87. Então, nunca foi tão fácil a gente trazer mais pessoas, tão fácil e tão barato trazer pessoas para o nosso negócio. E o kit, gente, do cliente prêmio também tem desconto, olha só, que antes custava R$42, agora está em torno de R$30. Então, eu estou com uma porta de entrada facilitada para que a gente traga mais negócios e mais oportunidades para nosso negócio Herbalife. E aí, assim, agora a gente vai falar sobre as promoções. Eu vou só revisar as promoções, porque não tem pessoa mais qualificada para fazer as promoções do que o meu amigo Vinícius Copo Júnior. Então, vamos falar sobre a promoção Summer Vibes, aquela vibe especial do verão. Então, como é que eu posso, Nazaré, como consultora, desfrutar o verão em alto estilo? O primeiro nível é todo supervisor totalmente qualificado, que fizer por 3 meses consecutivos, outubro, novembro e dezembro, no mínimo 1.000 pontos, ele já está qualificado. Então, se eu tenho um supervisor, eu tenho que estar focada nele. É igual eu tenho um cliente, eu tenho que estar focada nele. Mas não posso ser chato para nenhum dos dois, tá, gente? Nem para cliente, nem para consultor. Eu tenho que me mostrar interessada e mostrar para ele a importância dele qualificar. Não só de ganhar os prêmios, mas para o crescimento dele no plano de carreira. Então, supervisor, 3 meses de 1.000 pontos. E equipe mundial, gente, 3 meses consecutivos de 1.500 pontos. Então, está super fácil. Olha só, se eu sou supervisor, 3 meses de 1.000, equipe mundial, 3 meses de 1.500 pontos. E aí, o que é que a gente vai ganhar para esse nível 1? Gente, o kit exclusivo para os presidentes. Não, a gente já vai sair, a gente já saiu, a bem da verdade, né, da extravaganza, com esse kit para mostrar para vocês o quão lindo ele é. E ele é maravilhoso. Então, o que é que ele tem? Uma bolsa de praia, uma nécessaire e um copo com 2 opções de tampa. Ele pode ser um copo e uma shakeira junto. Olha que coisa incrível, gente, a evolução do copo e da shakeira. Então, esses são os prêmios do nível 1, que só por ser 2 membros da equipe de presidentes já seria inacreditável. Mas tem mais, porque tem pessoas que sempre vão se esticar e fazer um pouco mais. Então, o nível 2, o que é? O supervisor, ele tem que fazer 3 meses, não mais de 1.000, mas de 1.500. E equipes mundiais e acima, equipe mundial, Guedes, milionário, presidente, 3 meses consecutivos de 2.500 pontos, outubro, novembro e dezembro. E se eu atinjo esse nível de 1.500 ou 2.500 por 3 meses consecutivos, Nazaré, o que é que a gente vai ganhar? Nós vamos ganhar todos os brindes do kit do nível 1, que é o kit dos presidentes, e mais o copo com as 2 tampas, e mais essa saia pareô exclusiva, que eu posso usá-la de várias maneiras. Não, gente, eu só estou vendo bem aqui, olha, 6 maneiras de usar. Quando a gente pensa que é só na praia, mentira, eu posso usar em outras ocasiões. E esse óculos de sol polarizado, com esse estojo, gente, com a nossa marca em alto relevo, incrível. Não, imagina que chique, você abre a sua bolsa de praia, tira esse óculos personalizado, dessa capinha personalizada, gente, é para arrebentar, assim, fazer inveja para qualquer pessoa. E as pessoas, elas não entendem a nossa paixão pela Herbalife, porque a gente faz questão de tudo que a gente usa ter a logomarca. E nada mais justo do que eu me qualificar e ter esses brindes exclusivos, incríveis, para a gente usar no verão, para fazer onda na cara das pessoas, tá? Então, esses são os prêmios do nível 2. Nazaré, tem mais, gente, sempre tem mais. E aí tem o nível 3 da promoção Summer Vibes. O período de qualificação é o mesmo, outubro a dezembro. Então, se eu quero me qualificar para o nível 3, o que é que eu tenho que fazer? Não é nem 1, nem 1.500, mas eu tenho que fazer 3 meses de 2.000 pontos. Então, vocês já viram que a promoção Summer Vibes começa para supervisor com 1.000, 1.500 e 2. E os equipes mundiais e acima, o nível 1 é só para a equipe mundial, eu tenho que fazer 1.500.
O nível 2 já começa, para a equipe mundial é acima. Eu tenho que fazer 2.500 e agora 3.000 pontos. Nazaré, o que é que eu vou ganhar com esse nível 3? Todos os prêmios do nível 1, é o kit presidente, mais os copos, mais o copo com as 2 tampas. Todos os prêmios do nível 2, a saia pareô, mais o óculos, mais a capa e essa mochila esportiva para a gente carregar essa raquete, que é, assim, o esporte do verão, não é? Que é o beach tênis, mas independente se eu faço beach tênis ou não, eu tenho essa mochila incrível para carregar, porque dentro dela também tem um compartimento espaçoso, um bolso inteiro. Então, gente, imagina você sair já para esse verão com todo esse kit. A bolsa, a sacola, o pareô, o óculos, os copos, o copo com as tampas, a mochila. Não, gente, vai ser inacreditável. Então, a gente não vai ter um verão qualquer. Vai ser o verão com todo esse kit Summer Vibes. Nazaré, tem mais? Tem mais. E esse mais, gente, é para aquelas pessoas que estão buscando não só ganhar os prêmios, mas que estão buscando trabalhar para mudar o plano de marketing. Porque tem pessoas que vão trabalhar essa promoção com os consultores. E quando o consultor, gente, ele também está trabalhando para qualificar supervisor, a pontuação dele está valendo para a qualificação dele de supervisor e está valendo para a sua qualificação por Summer Vibes. E na hora que ele qualifica supervisor, se ele qualifica supervisor no dia 1º de novembro, o que é que ele tem que fazer para ganhar esses prêmios? Para ganhar o nível 1, gente, depois que ele qualifica supervisor, ele vai ter que fazer em novembro e dezembro, no mínimo, 1.000 pontos. Aí ele vai ganhar todos os prêmios do nível 1. Se ele fizer, a partir do dia 1º de novembro, que ele já está qualificado, mais 2 meses consecutivos de 1.500 pontos, ele vai ganhar também os prêmios do nível 2. E se ele fizer, depois do dia 1º de novembro, que ele já estiver totalmente qualificado supervisor, mais 2 meses consecutivos de 2.000 pontos, ele vai ganhar todos os prêmios do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Então, esse acompanhamento, eu vou gerar um contato. Eu vou cadastrar a pessoa com o kit promocional. Vou promover para ele que ele está nos 3 melhores meses do ano. Mostrar que se ele fizer a qualificação agora em outubro e no dia 1º de novembro ele já começar com 1.000, ou 1.500 ou 2.000 pontos, ele já ganha esses prêmios incríveis da promoção Summer Vibes. Nazaré, tem mais? Tem mais, sim. Agora é a promoção mais esperada do ano, que é a promoção Style 2022. E essa promoção é aquela promoção que tem os prêmios mais exclusivos do ano. Nazaré, o que é que eu tenho que fazer para participar? Então, a gente tem 2 níveis de qualificação para a promoção Style. A gente tem o nível 1. O nível 1, gente, olha só, o que é que eu tenho que fazer para me qualificar para o nível 1 da promoção Style? Todo supervisor totalmente qualificado e acima, eu tenho que fazer por 3 meses consecutivos 4.000 pontos. Então, olha só, gente, a gente tem promoção de 1.000, 1.500, 2.500, 3, 4.000 pontos. Então, a gente tem que estar ligado nessa escadinha de promoções para a gente trabalhar e qualificar. Então, todo supervisor e acima que atingir por 3 meses consecutivos 4.000 pontos ou acumular nesse período 14.000 pontos, o que é que eu vou ganhar, Nazaré? Né? E os novos supervisores, a partir de 1º de novembro, eles também podem participar fazendo 2 meses de 4.000 ou acumular 10.000 pontos nesse mesmo período. E o que é que eu vou ganhar? Gente, isso aqui é só um brinde, tá? Porque o que a gente ganha é avançar no plano de marketing. Então, o que a gente vai ganhar é, para os meninos, a gente vai ter esse colar de aço com pingente militar, com a logo da Herbalife exclusiva e assinada por nada mais, nada menos do que pelo Júlio Okubo. Gente, é um designer de joias super famoso aqui no Brasil. E para nós, mulheres, a gente vai ter essa bolsa com essa cor super na moda, modelo tote, feminina, em couro legítimo, personalizada. Então, imagina, gente,
a gente sair com a promoção. Não, a gente vai para a praia de dia e à noite a gente se arruma para sair com essa bolsa. Vai ser um negócio inacreditável. Então, esse é o nível 1. Nazaré, tem mais, tem mais. A gente vai ter o próximo nível do Style 2022. E olha só o que é que essas pessoas, para lá de especiais, vão ter acesso. Gente, essa é a experiência Black. Não, só essa imagem, gente, já nos faz sentir bem. Então, o que é que eu tenho que fazer para participar dessa experiência Black? 3 meses consecutivos de pelo menos 7.500 pontos. Outubro, novembro e dezembro. Nazaré, tem outra forma? Tem. Acumulando 24.500 pontos no período. Ou eu faço 3 meses de 7.500 ou acumulo 24.000 pontos. Tá? E o que é que nós vamos ganhar quando a gente atinge essa experiência Black? Nós vamos ganhar todos os prêmios do nível 1, o colar de aço personalizado, essa bolsa inacreditável, e a gente ainda vai ter acesso, olha isso, gente, a gente ainda vai ter acesso a esse comitê The Black Club. É um comitê que, junto com o S&P, ele apoia a gente. Esse comitê vai apoiar o S&P nessas ideias, estratégias para o negócio da Herbalife no Brasil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu e o Nuno a gente qualificou o presidente, o nosso sonho era participar do S&P. E para dar teco, né? Eu acho que isso, olha, pode mudar assim, assado, cozido. Não, pode, você pode dar esse teco. Ou você qualifica hoje, né, presidente no nível de 20K, 30K, chairman, ou você faz parte desse comitê Black, que na minha época não tinha isso, agora vocês podem ter, olha que negócio incrível. Então você faz parte, vai fazer parte, se visualize nesse comitê The Black Club, né? E ainda assim vai ter essa pulseira, não, eu vou mostrar, eu estou com a minha dourada, mas eu já estou de olho nessa prateada, gente, olha isso, também assinada pelo Júlio Okubo, essa coisa linda, maravilhosa, para completar a nossa coleção de joias da Herbalife. Tem mais, Nazaré, que a gente vai ganhar? Tem, sim. A gente vai ganhar 2 pares de... Não, porque senão ia ter briga. Em casa, se fosse só um, eu e o Nuno, a gente ia brigar. Né? Então, a gente vai ganhar 2 pares com 2 opções de cadastro. Personalizado Herbalife, gente, produzido com a melhor lã do mundo, imagino que venha da onde? Da Nova Zelândia, né? Do melhor lã do mundo, um solado leve, flexível, material térmico, porque na nossa região é quente, mas tem região que é fria, então um material térmico, lavável na máquina de lavar, e um forro perfeito para a gente usar sem meia. Olha que coisa, gente. Então imagina, a gente ir para a praia com todo aquele kit, né, do Summer Vibes, com esse tênis, a nossa mochila, à noite a gente coloca a nossa pulseira, os meninos o colar, a bolsa, não, gente, é demais. Nazaré, tem mais? Tem mais, gente. O que é que a gente vai ganhar quando a gente participa desse Clube Black? A gente vai ter essa experiência de treinamento ao vivo com grandes líderes internacionais e da Índia, que é o país que teve o maior crescimento de 2022 da Herbalife Nutrition. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive a oportunidade, eu e o Nuno, de visitar e conhecer a Índia. Então, é um país, gente, com uma economia muito complicada. E como é que um país, que a gente quando olha, né, pela TV, documentário, a gente vê que eles têm uma situação bem difícil, né? Um país extremamente populoso, como é que eles podem ter acesso quando a gente está reclamando de preço de produto? Não é o preço, gente, é o valor, né? Então, a gente vai ter treinamento com esses líderes incríveis da Índia, que estão arrebentando, fizeram a diferença em 2022 no nosso mercado mundial. Além disso, a gente vai ter mentoria com esses grandes líderes aqui do nosso país, do nosso Brasil, que é o nosso membro da equipe de Chairman's Club 30K, Pedro Cardoso, e o nosso membro da equipe de presidentes executivos sênior 30K, Vinícius Copo Júnior. Então, imagina você ser mentorado por esse perfil de pessoas. Tem mais, Nazaré, o que eu, fazendo parte desse comitê Black,
desses nível Black, eu vou ganhar, vou poder usufruir? Tem 3 noites nesse resort, 5 estrelas, um dos melhores do Brasil, que é o Royal Palm Plaza, em Campinas. Gente, um resort incrível. Entrem para consultar, para ver como é que ele é, se inspirem para que vocês estejam lá. 3 noites de hospedagem para um casal, pensão completa, café, almoço e jantar, para que você possa usufruir dessa experiência e, assim, fechar o ano da melhor forma e do jeito que tem que ser. Então, essas são as nossas promoções, que você tem que casar tudo, gente. Começa com tudo, com o cliente prêmio, o seu consumo em primeiro lugar, o cliente prêmio, e depois vem aquele novo consultor que a gente está com o preço promocional dos produtos, linka com todos os seus supervisores, e aí vem embora na construção desse volume, na construção de um novo negócio. Então, essas são as nossas promoções. Eu falei para vocês sobre o lançamento a reformulação do nosso carro-chefe, que é o nosso shake, que se ele já era incrível, ele vai ficar muito melhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter passado essas informações com vocês, mais feliz ainda por ter estado com vocês na nossa extravagância. Eu tenho certeza que a gente vai se ver no nosso próximo evento. Então, muito obrigada pelo convite, bom fechamento de ano para todos, e eu espero que todos nós, a gente se encontre na promoção Style no nível Black, gente. Beijo, galera!